Boa noite a todos. Nós estamos na nossa oitava aula. Nós vamos falar sobre cosmovisão e o trabalho e a vocação. Então, nós temos aqui o que pensar. Alguém de vocês conseguiria... É a nona? Ou é a oitava? É a nona mesmo, Amanda? Nossa, gente, então eu anotei ali errado, depois eu tenho que corrigir. Nossa, já é a nona. Tô passado, como o tempo voa, meu Senhor Jesus. O Senhor tá voltando, né? O Senhor tá voltando. É verdade, é a nona mesmo. Meu Deus. Verdade, pela descrição do grupo, eu fui lá mesmo agora, é a nona. Então, pessoal, nós estamos na nossa nona aula e a gente vai aqui fazer as definições de cosmovisão dentro do trabalho e tal, e na nossa vocação. Mas, para isso, eu queria que alguém de vocês, se possível, óbvio, né? Mas pudesse me responder o que é cosmovisão. Alguém consegue me responder o que é cosmovisão? Abre aí, responde com as palavras de vocês, com aquilo que vocês conseguem. Se quiserem escrever, tanto faz. Mas alguém consegue me dizer o que é a cosmovisão? Esse nome que a gente tem utilizado para poder falar o nosso curso? Vamos lá, pessoal. A gente está aqui para aprender. Vamos lá para ver se está fundamentado aqui, ó. A gente já está 9 aulas falando sobre o tema e toda aula eu estou explicando de novo. Cosmovisão não é a lente que a gente usa para enxergar toda a realidade, é a lente que a gente usa para, através dela, a gente conseguir interpretar o mundo, e a gente usa, como cristão, as escrituras como essa lente, né? A gente vai usar ela, através dela, baseado na nossa fé em Jesus, e a gente vai utilizar os ensinamentos das escrituras. A cosmovisão, a Amanda escreveu, a visão pela qual alguém enxerga o mundo de acordo com as suas crenças, culturas e valores. Então, tudo isso, a cosmovisão, é a forma que nós vamos utilizar para enxergar o mundo. Tudo está forrado de uma cosmovisão. Vamos colocar aqui o exemplo do que está acontecendo em Israel agora com a guerra com Hamas. A gente está vendo ali, né? A gente vê Israel, ele é um pedacinho minúsculo comparado com o espaço da Cisjordânia e da faixa de Gaza, e ele está bem no meio, bem pequenininho. Então, pensem vocês que do lado de... Deixa eu autorizar. Pensem vocês aqui que do lado da Cisjordânia nós temos o Estado palestino, que está constituído ali, não tem um país chamado Palestina, né? Mas eles têm ali um governo, eles elegem, tem relativamente uma democracia ali e tal, representante eleito pelo povo, e já embaixo o Hamas é quem comanda tudo. E o que o Hamas ele tem na sua mentalidade? Ele tem uma divisão dentro dos muçulmanos, tem os xiitas e tem os sunitas, tem uma divisão entre eles na interpretação do Alcorão. Uns vão ser mais moderados e os outros vão ser extremamente radicais. E o Hamas, a única coisa que eles têm como interesse é mostrar a força deles e cumprir a lei daquilo que está escrito de forma intensa mesmo ali, e o que eles trazem de construção de cosmovisão é que os judeus são inimigos. O que eles vão trazer desde criança, as escolas vão ensinando eles, é que eles precisam odiar os judeus. Por quê? Entre né, uma das causas que eles acreditam é que os judeus comandam o mundo. E vocês já pararam para pensar que, em sua grande maioria, muitos são judeus ou descendentes de judeus? Se a gente pegar pensadores, né, a gente vai pegar na escola de Frankfurt, como eu mostrei para vocês, todos eram judeus. Eles pavimentaram o pensamento ocidental. A gente vai ver o Freud era judeu. A gente vai ver
tantos judeus que fizeram a história, a gente vê hoje, né, o Mark Zuckerberg, a gente vê tantos, a gente vai ver o Bill Gates, se eu não me engano, a gente vai ver tantos nomes judeus, aquele produtor de filme, enfim, uma infinidade de judeus controlaram o pensamento ocidental. Então, na guerra deles, eles acreditam que os judeus têm o domínio do pensamento ocidental. Só existe essa derrocada e esse pensamento podre ocidental, como eles enxergam, esse pensamento imoral, por conta que os judeus acabaram criando isso. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial, não é o que o Hitler vai fazer quando ele pega os judeus e vê que os judeus têm uma concentração muito forte de riqueza, de posses, de tudo. Eles sabem que os judeus concentram. Aí eles vão trazer uma dinâmica de... E aqui eu estou falando só de sociologia, tá? Sem a gente fazer uma análise teológica do caso. Mas eles vão fazer um achatamento do povo judeu justamente porque acreditam que são eles grandes causadores de problema. E se a gente for olhar, politicamente, Israel é o país mais progressista que tem ali. Porque Israel é a favor do aborto, Israel é a favor do casamento gay, Israel é a favor da eutanásia, Israel é a favor de tudo aquilo que a gente é contrário. Olhando de forma teológica bíblica, né? Israel é o país que mais liberdade tem, uma das maiores paradas gays do mundo é em Tel Aviv. O que nós vamos ter aqui, em todo esse ambiente? Conflitos de cosmovisão. O tempo todo, as guerras no mundo, o que está acontecendo, sempre é um conflito de cosmovisão. Mas qual é o maior conflito de cosmovisão que nós temos hoje no mundo? Isso aqui eu estou falando no campo da geopolítica. É o pensamento progressista, globalista, ocidental e o pensamento oriental, que é o pensamento mais oriental ali. Se vocês pensarem, o que fez com que, em grande parte aqui também, algumas pessoas dizem a Rússia invadir a Ucrânia, é porque a Ucrânia, muito próxima da Rússia, tinha o pensamento extremamente ocidental, e isso estava invadindo a cultura russa. E aí, por isso que o Vladimir Putin invade ali, porque sabe que ele precisa daquele espaço, porque quanto mais ocidental fosse a Ucrânia, mais o governo deles teriam problemas. E é óbvio que a gente está falando de ditaduras aqui, mas o problema é o pensamento ocidental varrendo o Oriente. Por isso que esses grandes países, a Rússia, a China, eles são muito fechados para esse pensamento, essa cosmovisão ocidental da desconstrução do ser humano. A Rússia, ainda que um país cristão ortodoxo, vai manter alguns valores. E a gente não está dizendo se os valores deles são moralistas ou não, se são verdadeiros ou falsos aqui, se eles seguem a risca ou não. Mas eles querem manter numa sociedade esse pensamento mais travado. Outro país aqui que faz isso muito é a Polônia. Porque depois que a Polônia sofreu com o comunismo, quando eles conseguiram colocar o comunismo para fora, a Polônia se tornou um país extremamente católico, e aí ele fechou as barreiras para a imigração e também para a política progressista ocidental, que não é só progressista, ela é globalista. Vocês lembram que eu expliquei para vocês na aula passada, que na cultura globalista o que eles desejam fazer é criar o ser humano único, com uma única mentalidade, uma única forma de pensar, o único jeito, sabe? Uma única mentalidade, que é o caminho proposto pelo anticristo. E o Ocidente, as culturas mais tradicionais, como os muçulmanos, aqui os ortodoxos, e também os orientais, de uma forma geral, eles estão mais resistentes. Alguns países onde há uma democracia, onde está mais aberto um pouco a essa globalização, pode ver que os valores são os mesmos, as guerras são as mesmas, e os conflitos acabam sendo os mesmos. Conflito de gênero, de raça, enfim, essas coisas que a gente vê espalhados por aí. Mas isso aqui é só para a gente lembrar como fazer a identificação das cosmovisões. Por que esse conflito? O conflito sempre vai acontecer. A Bíblia vai dizer que os conflitos que acontecem dentro dos nossos corações
vai acontecer justamente por conta do mal que guerreia dentro de nós. A cobiça, se não há a guerra no meio de vocês, a guerra por quê? Por conta da cobiça do coração de vocês. E a cobiça aqui nada mais é do que crenças, valores, a gente pode colocar, e obviamente pecados também. Quando nós vamos aplicar aqui a cosmovisão no trabalho, a gente pode utilizar ela para trazer ao ambiente, aos ambientes aonde o Senhor nos coloca, trazer para dentro desses ambientes o que eu chamaria de santificação. Então, nós vamos encontrar formas e mecanismos de trazer aquele lugar, fazer com que as pessoas agora entendam que a pavimentação e a construção de uma sociedade com fundamentos bíblicos, e ainda que a gente não cite diretamente as escrituras, faz sentido. E eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Eu peguei um Uber esses dias, não, vai fazer uns anos, né? Acho que uns 4 anos. Eu peguei um Uber da PIB até a minha casa, tal. E aí o Uber foi me levar, e no meio do caminho, conversa vai, conversa vem, perguntei para ele quantos anos você tem, ele falou para mim, eu tenho 26 anos, falei, nossa, que legal, tal. Ele falou assim, falei, você é casado, tem filhos? Ele falou, sim, tenho 2 filhos, eu moro junto com uma mulher tem bastante tempo, é a mãe dos meus filhos. Falei, nossa, que massa, e você mora junto, mas não é casado? Aí ele falou, não sou casado não, o time que ganha a gente não mexe. Aí naquela hora, vocês sabem que ele provocou no meu coração aquele momento, né? E aí eu falei, vou pegar ele. E aí eu falei para ele, posso te dar a minha opinião relacionado a esse assunto, o time que ganha não se mexe? Ele falou, claro que pode. Eu falei assim, o que separa o homem do moleque é a responsabilidade. Só um homem tem capacidade de assumir uma mulher juridicamente diante da sociedade e se responsabilizar por ela. Um moleque vai dizer que time que ganha não se mexe. Direitinho na trinca dele. Do jeitinho que eu tô falando com vocês. O que eu tô fazendo aqui? Eu estou aplicando um princípio bíblico sem dizer que é bíblico. Eu poderia dizer para ele, a Bíblia disse que você tem que casar. A Bíblia diz que você tem que honrar sua esposa, que você tem que casar com ela. Faz sentido? Faz. Eu poderia ter dito assim? Eu poderia. Mas como eu vi que o espaço, e por ele ser jovem, era o ideal para eu fazer esse confronto nele, eu fiz o confronto, e quando terminei de falar que ele foi me deixar em casa, a fala dele para mim foi, Robert, eu espero que a próxima vez que eu te encontre, eu esteja casado. Surtiu efeito. Por quê? Eu apliquei um princípio bíblico, mas usando uma linguagem social, uma forma social de dizer para ele que ele precisa casar. Eu podia dizer, você está em pecado, você precisa casar. Mas o que eu fiz? Construir uma forma de chegar no mesmo resultado sem precisar imputar o pecado que ele estava cometendo. Porque se ele casa, obviamente, eu consegui o objetivo ali que eu tinha naquela conversa. E a mesma coisa a gente vai ver dentro do nosso trabalho, porque a gente não precisa citar nem no trabalho, nem na nossa vocação, muitas vezes, o que a Bíblia diz. A gente pode usar ferramentas e dispositivos disponíveis para glorificar a Deus através do nosso trabalho. Um exemplo disso, por exemplo, a gente tem aqui a Sara. A Sara é nutricionista. E aqui a área da Sara é cuidar das pessoas e cuidar da alimentação das pessoas. Ela cuida das pessoas, cuidando da alimentação das pessoas, e aqui de forma bem simples. A Bíblia deixou mecanismos para a gente fazer uma boa alimentação? A Bíblia deixou mecanismos para a gente utilizar, ferramentas que dê para a gente utilizar. Tanto é que o povo judeu, enquanto caminhava no deserto ali, depois de ser escravo na mão de Faraó e ter um pensamento de escravo, foi ensinado como se cuidar. A Bíblia ensina que antes de se alimentar, você precisa lavar a mão, não de forma ritualística, mas ela já demonstra para a gente que lavando a mão, você inibe um monte de problemas, bactérias e coisas que pode vir ao momento que você toque o alimento. Também vai ensinar certos tipos de alimento para não comer. E aqui quem segue isso muito à risca, ainda que de forma religiosa, só estou dando um exemplo para a gente refletir, são os adventistas.
porque eles entendem que precisam cuidar do corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, eles têm uma dinâmica muito saudável com o alimento. Eles se alimentam para a manutenção do corpo, e eles não se alimentam apenas para satisfazer os prazeres do corpo, porque o corpo tem prazer na alimentação, tanto é que a gente vive, às vezes, de forma compulsiva, satisfazendo os prazeres através da alimentação. Tanto é que nós temos um pecado chamado de glutonaria, que é a satisfação dos prazeres através do alimento. Comer além do que devia e satisfazer o nosso coração através disso. Vocês lembram a primeira tentação de Jesus, não foi? Transforme pedra em pão? E é lícito a transformação de pedra em pão. A gente diria, que problema tem em comer? Qual seria o problema? Obviamente que não há nenhum. E a resposta de Jesus é o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, eu não vou viver só pelos meus prazeres, mas eu vou viver a partir daquilo que Deus disse que eu preciso viver. O próprio Cristo já estava demonstrando isso de forma bem clara e objetiva. Então, dá para aplicar os princípios de zelar do templo do Espírito Santo e usando a Sara aqui de gatilho para trazer saúde para as pessoas viverem uma vida com qualidade e viverem mais anos. A minha pergunta aqui, por que vocês acham que milionários e bilionários, vamos colocar aqui, vivem tantos anos? Alguns são infortunados, ok, a gente vai ver Steve Jobs, por exemplo, morreu muito cedo, e tantos outros, óbvio, né? Mas em contrapartida temos outros que vivem muitos anos. Por que a vida se alonga tanto? Porque eles cuidam da vida, eles se previnem, eles estão o tempo todo interessados em aplicar fundamentos para que eles consigam manter a vida por mais tempo. E o segredo, obviamente, para manter a vida por mais tempo é a prevenção. Prevenção e cuidado. E não existe maior prevenção e cuidado, e aqui a Sara para me dizer, do que alimentação. Não tem nada que mais adoeça, que nos adoeça hoje, do que alimentação. Comer mal, comer de forma desregrada, comer coisas que não sustentam, que não nutrem de forma de verdade, né? Só saciam aquela vontade de comer, mas não produz tanto benefício para o nosso corpo. E aqui a área da nutrição vai entrar justamente nesse lugar, trazendo para nós, e dá para aplicar justamente nesse lugar ideias para aplicar fundamentos bíblicos. Aqui eu estou pensando em um caso, mas a gente pode colocar em todos os outros. A gente pode colocar na medicina, a gente pode colocar no direito, a gente pode colocar até mesmo quantas vezes a gente vê histórias de cuidadoras da casa, de secretárias domésticas, que fizeram trabalhos de evangelização fantásticos. Ganharam a família inteira. Um exemplo típico bíblico aqui para a gente pensar é a menina que fala para Naamã que existe um profeta lá, e que se ele for até o profeta, ele seria curado. Naamã, todo poderoso, e uma escrava que não tem nem nome, e a Bíblia não relata para a gente. Mas ela estava no lugar correto, com uma cosmovisão correta, direcionando de forma correta. Então, não tem a ver com o lugar da atuação, mas tem a ver com a forma que decidimos atuar no lugar que nós estamos. Como nós vamos enxergar? Antigamente, eu acho que eu já falei com vocês, né? Mas era característico dos cristãos mais antigos, que a gente chamava eles de crente, nem chamava de evangélicos ainda, os crentes, a maior característica de um crente, e ele era muito contratado por isso, é porque ele não mentia. Não tinha forma de dizer que um cristão iria mentir. Tanto é que algumas pessoas vão dizer que é mais fácil você ver uma vaca voando do que um cristão mentindo. Porque a mentira é tão forte, tanto que a mentira era tão forte que a nossa marca registrada era que não mentíamos. A Kaori também aqui é da parte de cuidado com o corpo. A Kaori diz que grandes empresas, eles fazem exercícios físicos, principalmente corrida, virou um requisito, para justamente porque eles sabem que quanto mais a gente cuida do corpo, né, Kaori, mais rendimento nós teremos em todas as áreas.
e a Kaori aqui é dessa área específica, da área de esporte, né? Da área de educação física, da área de crossfit e tal. E aqui ela entende o quanto que o mecanismo do corpo precisa ser utilizado, o quanto que nós precisamos fazer esse zelo para que justamente a gente consiga ter mais saúde, para conseguir mais objetivos, viver mais tempo para trazer o que para o mundo, se não santificação. Qual que é a nossa finalidade, se não trazer santificação para os lugares que nós estamos, e todos eles aplicando o que? A cosmovisão, porque faz sentido mostrar para as pessoas que nós nos cuidamos de todas as formas, que nós zelamos pelas leis, que nós contribuímos com os nossos impostos, inclusive que nós não roubamos a Deus, somos honestos com as nossas finanças, nós retribuímos a Deus. Isso tudo é uma cosmovisão, vai fazer com que a gente enxergue todas as coisas de forma macro. E aí a gente enxerga a igreja não mais como personalista também, não como uma pessoa que representa a igreja, mas como a igreja ela é representada por todos, e como a igreja faz sentido viver a igreja. Aqui também nós temos, nessa exploração, que é essa exploração da cosmovisão no trabalho, é um entendimento que isso é uma vocação divina para as nossas vidas. Tanto que, se vocês se lembrarem, há décadas atrás, mais ou menos, se você dissesse que o seu desejo, para as mulheres mais ainda, era uma formação e era um trabalho, você era mal vista. Se os homens dissessem que eles não estavam se preparando para cantar ou pregar, era mal visto, porque durante muito tempo, na cosmovisão que nós tínhamos, fazer a obra de Deus era cantar e pregar. E agora a gente já amadureceu, né? Nós antigamente pensávamos como meninos, e hoje nós pensamos como filhos maduros, ruios, como filhos que cresceram. E como filho que cresceu, a gente entende que a nossa vocação, a nossa profissão, ela é para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado, e isso é um chamamento divino para as nossas vidas. E aqui, tanto como eu já disse para vocês, tanto na função doméstica, como na função fora do ambiente doméstico, no ambiente empresarial, que seja, em todos os lugares nós estamos para a glória de Deus. E aqui nós vamos entender que essa forma de pensar a criação, lembrando que existe um mandato cultural, cuidem de tudo, zelem de tudo, porque tudo é criação de Deus. Tudo foi feito para o louvor da glória do Senhor. Então, o que acontece? O que aconteceu durante a história? Nós vemos que hoje está um pouco mais defasado, mas ainda temos. Mas a gente vê que no decorrer da história, Deus foi levantando cristãos, pessoas em áreas específicas, se posicionando e trazendo aquilo que era necessário para cada momento. Quantos prêmios Nobel foram cristãos, judeus e católicos? A maioria. Quantos criaram ou foram inventores em áreas específicas da medicina? Os cristãos estão entre os primeiros. Quer dizer que Deus usou a sabedoria que Deus deu, a capacidade humana, justamente para trazer aquilo que faria com que o mundo vivesse uma bonança de dias. Lembrem-se vocês que antigamente a gente tinha no Brasil, por exemplo, uma faixa de mortalidade, né? A idade média do brasileiro era 45 anos, 55 anos. Essa era a idade média, era a idade onde eles chegavam. Hoje a gente olha uma pessoa de 40, 45 anos, é jovem, extremamente jovem. A gente ouve falar de uma pessoa com 68 anos, é um idoso, mas a gente não sente, né? Ainda com tanta idade assim. Uma entrevista que a Suzana Vieira deu agora no Mais Você, falando que ela tinha 81 anos, numa lucidez inteira, conservada, a gente vê que graças a muita intervenção que nós temos aí, toda a intervenção que nós temos científica, foram os ateus, os ímpios que criaram?
Não, 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 não. Foram os cristãos que entenderam que seriam usados através dessa ferramenta. E nós temos até os dias de hoje cristãos posicionados em pesquisas, buscando encontrar formas de glorificar a Deus e de fazer com que a consequência do pecado seja amenizada. A busca do cristão é fazer com que as coisas elas voltem, né? Elas convertem de volta a Jesus. Esse é o nosso intuito. Tanto que a Bíblia vai dizer que a criação geme, angustiada, desejando a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso, senão a gente trazer de volta o nosso mandato cultural e o cuidado daquilo que Deus nos deu, que é a natureza, o cuidado de todas as coisas. A gente vai fazer isso de diversas formas, através da lei, através da política, através da educação, através do meio ambiente, através de todas as ferramentas que Deus nos proporcionar. Inclusive, a Rosana já falou pra gente, né? Através da forma como ela faz faz a separação do lixo, né? Ela disse que faz de um jeito separadinho, porque para promover essa reciclagem, que eu acho legal, ainda que depois eu acho que eles jogam tudo junto, misturam tudo de novo e jogam tudo no mesmo lugar. Não fazem essa separação, porque na Europa costumam não fazer, né? Aí, então, eu imagino que aqui eles também não façam. Mas é uma mentalidade que ela entende o quê? Que a criação é uma nossa responsabilidade. E aqui o trabalho também vai ser uma nossa responsabilidade. A gente vai entender que o nosso trabalho direto, nosso trabalho diário, a nossa função é fazer com que Cristo seja glorificado. E aí, o que nós temos depois? Entendemos aqui que nós temos uma vocação, precisamos glorificar a Deus, e aí a gente vai ter de volta as ferramentas que a gente vai utilizando para isso. Nós vamos ter a ética, como eu ensinei para vocês, não é? Que é a forma da gente enxergar os valores morais que estão colocados ali. Como que a gente enxerga os valores? Através da ética, usando a ética para enxergar o que é válido, o que não é. A gente vai usar também a integridade para conseguir fazer um juízo de valor sobre o que está acontecendo. A gente vai ver a importância que nós temos de manter esses valores em todos os lugares que nós estamos. Nós vamos ver o quanto que faz a diferença. Aqui não é uma demonstração do que eu falei para vocês anteriormente, que os cristãos antigamente, eles eram vistos como o povo que não mentia. Tanto é que eram contratados só por isso. É uma demonstração ética. O patrão sabia que com essa pessoa eu posso contar. Com essa pessoa eu posso entregar a minha confiança. Por quê? Aqui, gente, aqui nós precisamos colocar essa parte no topo. O porquê o patrão tem confiança nessa pessoa? Porque ela é uma pessoa íntegra apenas ao que aquela empresa representa para ela, ou ela é íntegra ao Deus que ela serve? Essa dinâmica é a mesma dinâmica que se aplica ao casamento. Eu não sou íntegro por conta do meu amor à minha esposa. Porque se eu for íntegro a esse amor, quando esse amor fragilizar, eu deixo de ser íntegro. Mas eu sou íntegro ao Deus que eu sirvo, que eu digo servir, ao Deus que eu digo amar e adorar. Por conta disso, eu vou ter integridade em todas as coisas que eu fizer. Em todas as coisas, eu vou colocar essas coisas no centro, eu vou colocar Deus. A Bíblia diz pra gente de forma simples, né? Quer comais, quer bebais, faça todas as coisas para a glória de Deus. Isso daqui é o que a gente vai usar. Seremos íntegros? Sim. Mas por que somos? Porque nós fazemos isso porque isso glorifica o nosso Deus. É esse o ponto. Porque uma pessoa que tem uma boa moral, uma pessoa que é bem intencionada, diria que também faz isso. O ateu vai dizer, eu não preciso de Deus para fazer o que é certo. Ele vai dizer, eu não preciso de Deus para fazer o que é moral. Porque eu entendo que eu tenho caráter e o meu caráter é capaz de produzir isso. E até aqui, tudo bem, tem pessoas que têm um bom caráter. E ok. Mas nós vamos além do bom caráter. Porque nós entendemos que não tem a ver só com a nossa capacidade de fazer o que é certo. Porque pode ser que o caráter, uma hora ou outra, ele ceda à pressão.
Pode ser que uma hora ou outra o nosso caráter se dobre a condições maiores. Pode ser que a oferta hoje não é tão grande, mas pode ser que a oferta amanhã seja maior. A única coisa que você tem é que fazer uma sonegação. E nessa sonegação você ganha um pouco a mais. A única coisa que você tem é colocar uma vírgula num contrato aonde uma pessoa despreparada não vai ter atenção e você vai assinar. Aonde a gente não vai promover a justiça para aqueles que mais merecem. E aqui, irmãos, entenda a minha fala. Eu vou falar uma fala super problemática, mas eu falo ela problemática, mas já corrijo ela, tá? Vai me parecer muito estranha. Mas tem hora que dá raiva do pobre. Cara, como dá raiva do pobre. Me dá raiva. Você fala, infeliz, tá fazendo errado. Não é por aí. Vai dar mal para você. Quem vai se dar mal é você. Você vai escolher mal, não é esse o caminho. Aqui nas entrelinhas vocês já perceberam, né? Vai dar mal, vai cair mal para você. Por que eu estou pensando que vai cair mal aqui dentro da minha ideia? Porque é óbvio que determinados governos que aumentam o poder do Estado e o Estado interfere mais, o Estado cobra mais imposto. Da onde o Estado vai tirar dinheiro? O Estado não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro. O dinheiro é do cobrador de impostos. Se você dá esse dinheiro a mais para o Estado e ele vai taxando, aumentando o poder do Estado, dizendo que vai distribuir mais, você está aumentando o tirar do pobre. O pobre vai sofrer sempre mais, porque ele que tem que gastar mais. Aí a gente olha assim e fala, feliz. Aí é nessa hora que o meu coração diz o quê? Eu preciso ensinar, em vez de só dizer para ele, tá fazendo errado. Porque eu preciso mostrar, e normalmente é disso que a Bíblia vai dizer quando o cuidado é com os pobres. Porque eles não são só pobres financeiramente, eles são pobres aqui como lidam com a mente num todo. Vai ver que eles têm muita dificuldade, às vezes, de entender o básico. Aí a gente, na honestidade, vai fazer o quê? Não, irmão, traz aqui, deixa eu ler esse contrato para você, deixa eu te ajudar, deixa eu facilitar, porque a gente coloca uma separação aqui entre o trabalho e a vocação. Não é esse o caminho. Porque você é vocacionado, você é chamado para o seu trabalho, mas você tem o seu trabalho como uma vocação que pode também servir justamente a igreja. Pode servir justamente os seus irmãos. E normalmente nessas horas a gente acha um lugar mais favorável para network. A igreja é um lugar favorável para network. E eu não estou dizendo que deva ou não deva existir, mas eu acredito que nós podemos também ceder a nossa capacidade aqui em determinadas áreas para trazer redenção para determinadas vidas, para auxiliar determinados irmãos, para fazer a nossa vocação também dentro do ambiente eclesiástico. Qual é uma das minhas maiores críticas que eu tenho feito ultimamente em determinados momentos? A gente tem muitos pedagogos, né, pessoas se formando em pedagogia, que não estou avaliando o nível que essa pessoa termina, né, nenhuma área hoje do saber, porque eu sei que, infelizmente, sucateam muito, mas quem quer estudar, estuda, e vocês sabem isso melhor do que eu, que nós estamos aqui para fazer isso. Mas nós vemos que nas igrejas a gente perde a possibilidade de criar material exclusivo, por exemplo. Vamos criar um material pedagógico, intuitivo, que auxilia a ensinar as crianças o evangelho, ensinar as crianças a pensarem em Deus, ensinar as crianças de uma forma mais didática. E aí a gente coloca quem para ensinar? As pessoas que têm habilidade nessa área. Pessoas que estão vocacionadas e têm capacidade para fazer isso. Aí a gente terceiriza, falar, não, o meu trabalho é de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sexta, depois nos outros dias eu não penso que o meu trabalho também é minha vocação. E aqui dá para separar, e eu estou dizendo, obviamente que a gente tem que ter o nosso dia do descanso, dá, mas nós precisamos usar as nossas ferramentas também com o povo de Deus. Quando nós tivemos essa loucura que foi o período das eleições, e eu particularmente fiz uma defesa,
eu entendi que depois que acabou, acabou. Não adiantava eu continuar lutando por algo que não tinha mais sentido. E aí o que eu fiz? Eu fui e decidi, então, fazer o que era a minha responsabilidade. Eu fiz um vídeo no YouTube dizendo, e agora? O meu vídeo no YouTube está dizendo, agora eu vou utilizar tudo aquilo que eu tenho para poder ensinar a igreja, porque eu acredito que a igreja é a única que consegue fazer oposição direta a pensamentos filosóficos que vão contrário ao pensamento filosófico bíblico. Vocês estão entendendo? Porque a minha questão ali não era uma questão econômica. Não é escolhendo esse grupo aqui, eu escolhi de forma econômica e vai distribuir o recurso entre todo mundo e tá legal. Não é isso. Junto vem uma cosmovisão, uma filosofia vem junto, e com ela vem tudo o que acontece por aí que a gente sabe. Tanto é que o STF tentou legislar sobre o aborto agora e travaram. Tanto que o STF agora entrou no marco temporal, coisa que era da Casa Legislativa, e a gente sabe que eles tentaram colocar algumas pautas que não são da ossada deles, a goela abaixo de uma sociedade, onde nós temos mais de 200 milhões de habitantes e 11 pessoas decidem o futuro de 200 milhões de habitantes. Isso é uma loucura. Mas eu sabia que eu só poderia fazer frente e oposição a isso através da igreja, porque ela é a única que consegue tocar meio milhão, né? Meio milhão. Vai tocar aqui 500 milhões de pessoas, né? Hoje, vamos colocar 500 milhões, a metade do Brasil, 80 milhões, são cristãos. Então, é uma grande porcentagem, a gente consegue fazer uma oposição nesse ponto, porque a igreja vai conseguir tocar em várias áreas. Mas como a gente faz isso? Se os vocacionados das nossas igrejas, a gente acaba achando que os vocacionados são apenas aqueles que têm a vocação de pregar as escrituras. Somos vocacionados quem prega a escritura e ensina? Obviamente somos. Mas nós temos os vocacionados que estão distribuídos nas demais áreas, porque nós temos diversas áreas aonde nós vamos ter que tocar essas áreas com o reino. Mas a gente só vai tocar ela no momento que a gente entender que nós precisamos santificar todas as áreas. Eu estava 2 semanas atrás, na sexta-feira, pregando numa igreja, e eu fui falar justamente isso. E uma irmã veio no final do culto e falou para mim, Robert, parece que você pregou tudo aquilo que eu estou vivendo. Você falou aquilo que está acontecendo na minha vida. Eu sou estudante de ação social, como que é o nome? De ação social, não, esqueci o nome. Pessoal que estuda para trabalhar com ação social, como que é o nome? Vocês lembram? Esqueci. Assistente social? Serviço social, assistente social. E aí ela estava estudando, e vocês sabem, né? Pedagogia, assistência social, essas áreas, assim, história, são áreas extremamente militantes mesmo. Não tem como você não entrar através de uma doutrinação ideológica. E ela estava me colocando justamente esse ponto. Eu falei para ela, querida, o que você precisa entender é que o que conflita, a gente joga fora. Mas aquilo que não conflita, você retém e aplica naquilo que é necessário. Porque nós precisamos entrar em todas as áreas aqui, inclusive no serviço social, e demonstrar que essa área não é de domínio do pensamento majoritário globalista, de esquerda, vamos dizer assim. Não é deles. O monopólio da justiça não é deles. Por quê? Porque está embutido no cristão. A justiça e a empatia. São coisas que já são nossas desde sempre. Reino e justiça, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, do que comer, o que vestir, o que beber, vos será acrescentada. Buscando o quê? Uma justiça que vem de um reino, de um lugar onde a justiça está além de toda a justiça. Aonde os valores são valores eternos e que vale a pena mesmo ser seguido. E aqui nós vamos utilizar essa ferramenta para incentivar a gente a trazer aquilo que sempre foi nosso. Vocês acham que a justiça social é um parâmetro que está sendo usado hoje a partir do século XVIII, século XIX?
quando, em realidade, o cristão já fazia isso há muito tempo. O cristão fazia isso sem precisar dizer que usava instrumentos sociológicos para fazer isso. Você vai voltar na história, você vai ver na história, desde sempre isso acontecer. Tem um deputado do Rio de Janeiro, que é um pastor, que se tornou deputado, que ele é extremamente voltado para uma política e filosofia mais progressista. O nome dele é Henrique Vieira, não sei se vocês conhecem, mas ele acaba nas redes sociais falando atrocidades. E eu decidi ler o livro dele, né? Porque você só vai entender como uma pessoa pensa se você se debruçar sobre aquilo que ela escreve. E eu falei, vou ler. O nome do livro dele é Revolução através do Amor. E revolução, aqui você pensa por uma revolução marxista através de um instrumento chamado amor. Tanto é que na parada do orgulho gay, por exemplo, eles vão dizer que o amor venceu. Isso aqui é amor, eles estão empurrando. Por quê? É uma linguagem que eles usam para o pensamento revolucionário, manipulando a linguagem como subversão da linguagem. E eu vi que dentro do livro dele, ele faz menção, foi a parte que mais me chamou a atenção. Ele faz a menção a uma senhora chamada Ruth, que é a avó dele. E quem era a senhora Ruth? A senhora Ruth era aquelas senhorinhas temente a Deus, fiel a Deus, trabalhadora, que tinha os joelhos calejados de orar e cuidava dos necessitados, do jeitinho dela. Oferecia o pão, oferecia uma coberta, oferecia uma comida, fazia aquilo que é inteiramente inerente ao ser cristão. Ajudar o outro é parte integral do ser cristão. Por isso que quando nós estamos dizendo que a justiça social, esse nome utilizado, só é um marketing. Porque o verdadeiro cristão sabe da sua responsabilidade e ele vai aplicar a sua visão de mundo ao serviço, à empatia e à justiça. E ele vai fazer isso promovendo relacionamentos saudáveis. Ele vai promovendo isso de uma forma tão harmônica, ele vai promovendo isso de uma forma tão natural, que o fazer para o cristão é tão natural quanto respirar. Uma pessoa, quando tem uma cosmovisão cristã e ela está nutrida por essa forma de pensar bíblica, ela não precisa orar a Deus perguntando se deve fazer. Ela já sabe aquilo que ela deve fazer por conta justamente da sua mentalidade. A sua mentalidade foi inundada pelas escrituras até o ponto que ela entende que o pensamento dela é extremamente bíblico. Ninguém mais, se eu não me engano, na lápide dele está escrito isso. Mas, se eu não me engano, foi ele. Disseram assim, cortem os braços de John Bunyan, que sairá textos bíblicos. Que até o sangue de John Bunyan respirava textos bíblicos. Só para vocês entenderem, né? O nível, o quanto que regado era o pensamento desse puritano. O quanto que o pensamento dele era dominado por esse pensamento bíblico. Porque era um exercício contínuo. Eles acordavam de madrugada, né? Tinha aquela madrugada que pra gente é o oposto, depois da luz, né, elétrica, a nossa vida nunca mais foi a mesma, né? Antes da luz elétrica, dava 6 horas da tarde, tava todo mundo dormindo, para 4 horas da manhã, 3 horas, 3h30, 4 horas da manhã, tá todo mundo acordando para poder, durante a noite, descansar e durante o dia viver. A gente inverteu, né? A gente começa a acordar um pouquinho mais tarde e tal, vai dormir um pouco mais tarde, temos o privilégio disso, mas para vocês verem, eles tinham um exercício tão profundo de leitura bíblica, que aqui o meu convite a vocês, porque cosmovisão eu posso dar todas as literaturas que for, todas as indicações que forem para vocês, mas se nós não tivermos um relacionamento vivo com as escrituras, não faz sentido. Você vai entender a filosofia, pode até entender, mas agora eu ter o pensamento regado e fazer com que os seus pensamentos sejam pensamentos conduzidos pela verdade, vai precisar de um exercício contínuo, diário, de vir às escrituras, de ler as escrituras. E o meu conselho é sempre que você pegar para ler, leia o livro todo, né? Leia o livro inteiro, vou ler João,
vai gradativo, 3 dias, 4 dias, 5 dias, precisa para ler João inteiro, mas pega ele e lê o livro inteiro. Tenta assimilar o máximo possível. Eu sei que a Bíblia é um livro espiritual, dificulta um pouco mesmo, mas porque ao mesmo tempo que a gente lê, Deus conversa com a gente, ela vai falando com a nossa alma, mas faz total diferença a gente ir fazendo essa leitura. E aí a gente vai entender que a gente vai começar a ter o pensamento regado e o coração lavado. Pensamento regado e o coração lavado. O que obviamente, o Hernandes Dias Lopes chama de luz na mente e fogo no coração. E assim a gente vai purificando os nossos caminhos. Também nós temos aqui a liderança cristã no trabalho como uma ferramenta extremamente importante. Tanto que há extremamente boicotes para os cristãos voltarem nas atuações como reitores de universidade, como professores, como docentes. Eles são escanteados, a não ser que você escanteie o cristianismo. Se você escantear o cristianismo, você galga altos lugares. Mas agora, se você manter uma cosmovisão bíblica, você é começado a colocar de escanteio e você não vai acessando todos os lugares. Eles começam a dificultar a entrada. O que Jonas Madureira chama de algo super interessante, o Jonas Madureira, ele diz assim: por que vocês acreditam, ele contando essa história, por que vocês acreditam que as universidades tiraram a teologia confessional do seu currículo? Por que vocês acham que a teologia não é mais ensinada nas universidades? Ela não é ensinada porque eles precisaram amarrar a louca. Imagina você soltar a louca pelos corredores das universidades. O que irá acontecer? Então, pensem vocês aqui, parafraseando o que o Jonas Madureira está dizendo. Imagina que você tem aqui 10 turmas, 20 turmas, com 40 alunos, pensando em Deus, buscando a Deus, querendo encontrar a Deus, solto nos campos das universidades. O que vai acontecer? Você enlouquece. Tudo. E é óbvio que eles não desejam. Aí, para não fugir da religião, eles criam uma teologia à distância, que é mais fácil de conseguir controlar os alunos, e a gente tem muitas universidades que oferecem teologia à distância, eu faço à distância, e a gente tem, em contrapartida, um mestrado em ciência da religião, onde você equipara todas as coisas. Olha só, o cristianismo nada mais é do que só mais uma religião, que tem o seu local cultico, que tem o seu sacerdote e o seu livro sagrado. Você juntou aqui e você tem uma religião. Eles tiram o poder divino e eterno que carrega as escrituras. Eles neutralizam ela através do pensamento crítico. Eles arrancam dela aquilo que ela tem de mais substancial, que é a sua transcendência. E jogam ela para o chão da vida como um livro qualquer, sem poder nenhum. E aí a gente olha e fala, não, ela é o livro do poder. Ela é o livro da demonstração da grandeza de um Deus que decidiu abrir mão da sua glória. Vocês lembram? Abriu mão da sua glória, né? A música, vocês lembram? Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. Isso é uma demonstração clara do que é o poder das Escrituras. Essa demonstração desse Deus que se esvazia. E aí a gente vai tomando as decisões. Quando a liderança é cristã e a gente está na posição correta que Deus nos colocou para estar, nós vamos tomando decisões baseadas na nossa fé. E isso não é atentar contra um Estado laico. É diferente, é demonstrar que a nossa fé produz melhor resultado para a sociedade. Isso é um fato. No livro Ama o Teu Corpo, da Nancy Pierce, ela vai mostrar justamente como que o cristão e a ciência, os dois caminham. O cristianismo é o que mais caminha lado a lado da ciência. Por quê? Porque ele preserva. Se a ciência busca a verdade, ela busca a prevenção. Se ela busca a prevenção, não existe nada mais que preserve o ser humano
do que o cristianismo, porque ele é contra qualquer coisa que atente contra o corpo, e o pecado, o que é o pecado se não atentar contra o corpo? Porque na filosofia gnóstica, o corpo nada mais é do que um mal a ser vencido. E o mundo está dizendo que o corpo é uma barreira a ser vencido através do que eu sinto. O corpo é só um limitador, uma máquina. E como máquina que funciona para nada, só para satisfazer os meus prazeres e me livrar do sofrimento, ele precisa fazer tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, e aí eu rompo com essa barreira e transcendo o corpo. Transcendendo o corpo, eu consigo não valorizar ele no final das contas. O corpo vai dizer para nós que o corpo tem as suas regras e que quem manda é o corpo mesmo. Tanto que o que é a morte, senão a sentença de Deus sobre o corpo, dizendo que o corpo não viveria para sempre. Mas, na nossa cultura, o que o corpo faz, a alma perdoa. Libera o corpo para fazer tudo. E o cristianismo vem com seus valores dizendo, tudo não. Então, as tomadas de decisões nossas são baseadas em fé, mas que produz vida, não morte. Contra a cultura que vem sendo apresentada para nós, que é uma cultura da morte, que é uma cultura da não proliferação, que é uma cultura da destruição do corpo, que é uma cultura dos valores invertidos, de chamar o mal de bem, e assim vai indo. Aí o cristão, bem posicionado em áreas estratégicas, ele vai conseguir fazer essa guiada, né, essa liderança. O que nós gostaríamos, né, que a bancada evangélica fizesse. Nós gostaríamos que as pessoas eleitas com um discurso pró-cristão fizessem aquilo que é de direito para todos os cidadãos brasileiros, e não só para os cristãos, mas para todo mundo. Então, uma lei que vai proteger a sociedade e vai trazer benefícios, não traz só para o cristão, e para todo mundo. E é isso que o cristão busca, estar no seu devido lugar, com uma cosmovisão cristã, sabendo que a visão de mundo cristã é benefício para todo mundo. É o melhor caminho que a sociedade pode tomar. E também utilizar através da mentoria e do discipulado. Nós usamos a liderança cristã nesse sentido para mostrar e orientar os outros como eles podem crescer na fé e na carreira, utilizando as escrituras como parâmetro. A gente não dá tanta atenção. Mas se vocês verem coaches que se tornaram milionários, eles aplicam os princípios da Bíblia, utilizam o mecanismo das escrituras, usam de forma indevida, mas aplicam os princípios e vão ganhando dinheiro como não existisse amanhã. Vão acumulando recursos assim, aplicando princípios que todos poderiam aplicar, mas a gente não aplica. Às vezes por uma cultura mal feita, por não ter compreensão sobre o tema. Aí a gente tem temas dos mais variados, a gente vai ter temas sobre, por exemplo, dízimo, salvação, sobre aplicar o princípio bíblico, ser rico, o que a Bíblia tem a dizer, desejar ter dinheiro no sentido saudável, saber que o recurso é uma bênção quando ele não me domina, quando eu domino ele e eu posso fazer o que quiser com ele, inclusive abençoar vidas, promover uma justiça, promover que pessoas sejam abençoadas através daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Como eu disse para vocês, né, o trabalho ele vai servir para glorificar a Deus, para testemunhar cristão, o cristão, né, trazer o testemunho de ser cristão para a nossa sociedade, e isso vai ainda acarretar para nós em algo que às vezes a gente não dá atenção, e às vezes de forma ignorante, talvez, né? Ou talvez de forma a não desejar mesmo, mas a gente não percebe que fazendo isso, trazendo o nosso trabalho para a glória de Deus, com um testemunho vivo cristão, nós ainda temos recompensas eternas. Nós vamos ainda ganhar benefícios aqui, promover benefícios aqui, ganhar benefícios eternos, e promover pessoas também a terem esses benefícios. Ser cristão aqui, falando de grosso modo, é sempre vencer. A gente nunca perde. A gente nunca perde. Não existe essa possibilidade.
A gente pode pensar que a vida do cristão não é simples, mas a vida do cristão não é uma vida de perdedor, é uma vida de vencedor. E no final nós já sabemos como termina todas as coisas. E nós somos mais do que vencedores. A gente sabe como é o final da história. E isso, para a gente, é um marco crucial na nossa dinâmica de vida. E aí, normalmente, nos nossos locais de trabalho, nas nossas dinâmicas, a gente vai encontrar vários fatores. A gente vai encontrar várias discussões. A gente vai escutar, por exemplo, é lícito fazer uma manipulação genética? Usar o embrião, é lícito fazer clonagem, é ético fazer isso, em que momento eu posso fazer isso nos momentos, como eu vou lidar com os momentos de conflitos éticos? Quer dizer que existe uma ética aqui a ser seguida dentro da nossa empresa, nós temos valores que precisam ser respeitados, mas isso vai se chocar frontalmente com aquilo que eu acredito. Vou dar um exemplo. A gente vê muito se chocar nos Estados Unidos a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, ok? E aí a gente tem cristãos nos Estados Unidos que, por uma questão ética, eles decidem não fazer festa de casamento gay. É um direito. Uma pessoa poderia dizer, não, para mim é um trabalhador como qualquer um outro, ou é um cidadão como qualquer um outro, e eu decido fazer. Em contrapartida, aqui entra num choque para outros. Eles vão dizer, não, eu não concordo, para mim não é um casamento, não é uma visão de mundo que agrada a Deus, por isso eu me oponho frontalmente a isso e decido assumir todas as consequências, inclusive e ser acessado juridicamente, mas eu não vou fazer isso, porque isso aqui fere a minha ética, isso aqui fere e entra num conflito ético que, para mim, não faz sentido. Eu não vou fazer isso. Isso é lícito? É lícito. Dependendo no momento, nós iremos ter que tomar decisões. E essas decisões, como um médico, por exemplo, ele pode dizer que não, eu sou contra o aborto. Eu não vou fazer o aborto e ninguém vai poder atentar contra o direito desse médico de exercer ali a sua ética. Aqui, nós vamos ter que lidar com essas situações desafiadoras sempre que um caso apareça diante de nós. Sempre que um caso é levantado, nós vamos precisar o quê? Entender o quanto que essa nossa dinâmica é funcional, o quanto que é ético ou não é ético. Também vamos ter atenção a que tipo de perseguição nós sofremos e que tipo de discriminação o cristão acaba sofrendo. Ele está sofrendo ou ele está discriminando? Que ponto que eu discrimino, que ponto eu não discrimino? Até que ponto eu vou entender que é possível eu aceitar certas coisas e outras não, né? Até que ponto eu vou entender que em sociedade outras pessoas têm o direito de trabalhar e exercer a sua profissão, mesmo que essas pessoas não tenham um pensamento cristão, e isso não entra em choque comigo. Porque como uma pessoa quer viver, é direito dela de decidir. Agora, como eu preciso me posicionar diante de certos momentos, tem a ver como eu decidi viver. E as pessoas estão usando de forma política para perseguir e discriminar o cristão, ainda que não pareça. Quem mais sofre isso de forma, às vezes, latente, são os nossos adolescentes, e a gente não percebe. Os nossos jovens e os nossos adolescentes acabam, de certa forma, sofrendo isso na escola hoje, porque eles precisam assumir essa identidade, eles precisam comprar o pacote inteiro da ideologia que é proposta a eles. Se não, perseguição e discriminação. Por isso que nós precisamos construir uma boa mentalidade para que eles consigam fazer um debate sadio. Qual que é a melhor forma, diria eu, para fazer essa discussão? Cosmovisão. Porque em cosmovisão a gente vai vendo questões filosóficas que são apresentadas.
E na questão filosófica, a gente abre uma ponte. Não é mais fácil eu fazer uma questão filosófica, as pessoas tentarem entender que eu tenho a minha filosofia, aspas, de vida aqui, que é a minha ideologia ou a minha cosmovisão, eu tenho, e você tem que ter o direito de enxergar. É um direito que eu tenho e é um direito que o outro tem. E é a forma mais simples que a gente vai ter de conseguir enfrentar isso é criando essas pontes, utilizando as ferramentas. Também a gente vai ver que nós vamos precisar do equilíbrio. E o que vai promover esse equilíbrio é a cosmovisão. Aqui, quando nós estamos olhando e fazendo uma crítica pontual, né? Qual que é o seu lado? O seu lado é conservador ou progressista? A direita ou a esquerda? Em cosmovisão, nós vamos entender que os dois lados têm erro. Que os dois lados não são capazes de promover o que o evangelho é capaz de promover. A gente vai enxergar a falha nos dois lados. Então, a cosmovisão vai mostrar para a gente, tirar dos nossos olhos as vendas, porque em tempos passados, falar contra o bolsonarismo era apanhar. Eu falo porque eu tenho uma página que eu não estou administrando ela hoje por falta de tempo, mas uma página com mais de 20 mil seguidores, e todas as vezes que eu ia criticar o bolsonarismo, meus irmãos, eu apanhava demais, perdia seguidores, se vendeu, se entregou, mas não, a minha crítica era pontual. Estava fazendo uma crítica que era capaz, eu era capaz, tinha espaço ali para aquela crítica, mas quando as pessoas estão cegadas pela ideologia, elas não conseguem enxergar. E o que nós fazemos? Furamos a bolha. A cosmovisão faz isso, ó. Pum, deixa eu furar sua bolha. Porque nós temos um parâmetro por onde olhar. E todo cristão deveria ter esse lugar. Nós temos o óculos, melhor dizendo, né? Nós temos o óculos pela qual olhar. E todos os cristãos deveriam utilizar do mesmo óculos, mas não utilizam por conta de ignorância. Existe uma pluralidade terrível de igrejas, né? A gente tem diversas denominações, diversas formas de enxergar. Nós temos cada um com a sua verdade. Já mostrei para vocês que isso aqui é um erro filosófico. Já mostrei que isso é o espírito da época para vocês. Por fim, quando eu for falar sobre o pós-modernismo, que eu vivo aqui dizendo para vocês que na última aula eu vou chegar, que eu vou apresentar essa parte mais densa para vocês, mas aqui para a gente encerrar a nossa aula, que vai ser presencial, hein? Presencial. Mi raccomando, em italiano. Atenção. Aí, a gente vai conseguir entender, a partir disso tudo, nós vamos entender o quanto importante é nós estarmos bem munidos de informação para as nossas áreas de atuação. De que informação, Robert? Eu sou advogada, eu preciso estar munida do direito? Sim, mas acima do direito está as escrituras. Acima do direito, sempre vai estar aquilo que Deus tem, através da sua sagrada escritura, a dizer. E o direito nada mais é, nós sabemos que o direito é um direito que vem dessa base judaica cristã, né, o direito romano. A gente sabe que bebeu muito daquilo que nós tínhamos, o Ocidente bebeu, e o que eles desejam destruir é justamente isso. O que o cristianismo trouxe para o Ocidente. E aqui a gente acha que, vocês acham que o maior inimigo de um tirano é outra ideologia aqui, outra ideia política para um tirano? Não. Pensem vocês, os maiores países, os países mais tiranos do mundo, o cristianismo nem entra. A Bíblia nem passa perto. Ela precisa ser contrabandeada. Porque a Bíblia vai se chocar frontalmente com a visão de mundo dos ditadores. E uma vez que você dá capacidade para o povo para pensar, uma vez que você dá capacidade para o povo para raciocinar, uma vez que você dá liberdade para o povo para enxergar que estão sendo feitos escravos, você vai notar
que os tiranos eles serão tirados do seu lugar. Eu vi um vídeo de um muçulmano que estava contando como que foi a história dele, enquanto muçulmano, vivendo escola muçulmana, sendo criado no Corão, odiando Israel, né, aquela coisa toda. E aí ele decidiu, depois de muita literatura, muita base teórica, ele decidiu, quer saber de uma coisa? Até hoje eu ouço falar quem são os judeus. Agora eu vou enxergar com os meus olhos quem são os judeus. Pegou o avião e foi para Israel. Quando chegou em Israel, ele viu quanto pacífico eram os judeus. Se vocês assistiram, né, vocês vão ver que o lugar que o Hamas invadiu em Israel, que foram os kibbutz, eram os lugares mais pacíficos que tinham. As comunidades, kibbutz quer dizer comunidade, aonde as pessoas viviam em paz, tinham tudo em comum. Foi o lugar onde as pessoas eram mais pacíficas. E matou, assim, a rodo pessoas que não tinham a mínima, né, que não tinham o mínimo interesse em fazer mal a ninguém. Mas tudo isso por conta que eles estão extremamente perdidos dentro de uma mentalidade, de uma visão de mundo, aonde eles acreditam que matando um judeu, eles vão ter direito a terem mulheres no paraíso. Enquanto para nós, cristãos, o paraíso, seremos como os anjos. A nossa preocupação não é enquanto podemos reproduzir mais a imagem e semelhança de Deus. Isso já foi para cá, na Terra. Lá, nós não estamos nos preocupando quem será os nossos maridos ou esposa, porque lá não há um interesse nisso. Há um interesse no amor manifesto do Criador, distribuídos a nós, para que provamos aquilo que a Santíssima Trindade desfruta de toda a eternidade. Então não há necessidade de ter uma outra pessoa. O que é o casamento, se não a melhor tipificação ou um simbolismo daquilo que é o casamento de Jesus e a igreja? É isso, é um simbolismo, uma demonstração de um amor profundo. É Deus deixando para nós demonstrações de como é, em aspas, aquilo que eles desfrutaram durante toda a eternidade. Essa é a dinâmica. Mas quando nós temos uma cosmovisão infectada, ruim, uma cosmovisão problemática, nós vamos enxergar que ela é fadada a trazer a desgraça. E aí a gente acha que vai se tornar um kamikaze para chegar na eternidade. Na eternidade você se deparou com um Deus, juiz, pronto para sentenciar você por conta de que essa pessoa acabou vivendo uma vida que seguramente desagradou a Deus. Isso é um problemaço. E aqui não é, obviamente, né, uma vida de boas obras só, né? Mas é uma vida de reconhecimento do quanto insignificante nós somos e o quanto que nós precisamos de um Salvador. E quando a gente entende isso, a gente vai aplicar isso às demais áreas da nossa vida. Porque as demais áreas da nossa vida precisam justamente do quê? De um Salvador. E é o que nós vamos trazer para as demais áreas da vida, através do trabalho, da nossa vocação, fazer com que as pessoas entendam que Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Ficou alguma dúvida aqui? Caô, ele levantou a mão, Cá? Deixa eu ver aqui. Cá, você levantou a mão? Pode falar, Cá. Destrava o seu fone. Ah, foi sem querer? Ah, eu pensei que você ia participar, dar um tom aqui na nossa aula, para a gente ouvir sua voz. Mas, gente, nós podemos utilizar cosmovisão em todas as áreas da nossa vida. Aonde você estiver em atuação.
seja no cuidado dos filhos, seja ao cuidado do corpo da pessoa, como nossa amiga Kaori, onde for, em todos os lugares nós podemos glorificar a Deus e fazer Deus reconhecido através disso. Nós fazemos Deus reconhecido em todos os lugares. Guardem isso no coração de vocês, guardem isso cravado no coração de vocês. Sempre, sempre, filtrem. Lembrando, vocês lembram que a minha fala, se eu posso sistematizar dentro da minha fala, o que é cosmovisão, seria fazer todas as coisas para a glória de Deus. Lembra? Eu falo isso, que eu acho que sintetiza melhor. Mas é lembrar que cosmovisão é a capacidade que nós temos, é o óculos que nós utilizamos para enxergar toda a realidade. E o óculos que nós utilizamos é os óculos da história que Deus deixou nas escrituras da sua revelação. De quem Deus é, de quem nós somos, de como o pecado afetou a vida humana, de como Deus promoveu ou proveu um Salvador, e de como será a consumação, que é a redenção das nossas vidas, a glorificação do nosso corpo, onde de uma vez por todas acaba o pecado e o sofrimento. Isso é a capacidade da gente enxergar essa dinâmica funcional através das óticas da cosmovisão. Que Deus criou o mundo, que Deus nos criou, que o pecado entrou no mundo, que Deus enviou um Salvador e que logo, logo ele voltará para nos salvar. E a partir do momento que o pecado entrou, toda a humanidade degenerou. E aí nós sabemos que em pecado nós nascemos e carecemos de um Salvador. Então aqui é um apanhado geral para a gente refletir sobre cosmovisão nessa 9ª aula. Que Deus abençoe vocês. Deixa eu só fechar aqui a gravação